Olá, meu nome é Marcos Ferreira e hoje nós vamos conversar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele acomete em torno de 4% da população de crianças e em torno de 5% da população de adultos. É um transtorno neurobiológico extensivamente estudado, com marcadores genéticos estabelecidos, com apresentação de neuroimagem peculiar, e apesar de muitas pessoas, e inclusive alguns estudiosos, negarem a existência do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno que existe, bastante prevalente, que causa muitos prejuízos na vida dos pacientes e de seus familiares. Por que é importante fazermos o diagnóstico? Porque a pessoa, se ela não for tratada, ela vai ter sérias dificuldades, principalmente dificuldades acadêmicas, dificuldades profissionais e dificuldades de relacionamento. O déficit de atenção, ele é resultado de um desequilíbrio na comunicação de duas regiões cerebrais, a região do lobo pré-frontal e dos gânglios da base, que são responsáveis pela integração tanto do planejamento das ações como da execução das ações. Então, a pessoa que tem déficit de atenção, ela vai ter um desequilíbrio na organização das tarefas, no planejamento das tarefas e na execução das tarefas. E quais serão os prejuízos que ela vai ter? Ela vai ter prejuízo na organização, ela vai ter prejuízo no controle de impulsos, o lobo pré-frontal ele é responsável pelo controle de impulsos, ela vai ter prejuízo no planejamento, ela vai ter prejuízo na atenção, ela vai ter dificuldade de selecionar no ambiente qual o foco em que ela tem que prestar atenção. E ela vai ter vários prejuízos decorrentes disso. Quais são os prejuízos escolares? Ela não vai conseguir prestar atenção em aula, então ela vai ter uma queda no desempenho escolar. Ela vai ter um comprometimento da memória de trabalho, então ela não vai conseguir, apesar de estudar, ela não vai conseguir registrar as informações, porque a memória de trabalho ela faz a função de concatenar conteúdos, de encadear conceitos, então a pessoa pode estudar e não memorizar as informações. Ela vai ter um prejuízo no planejamento da sua vida cotidiana, ela vai começar a esquecer coisas, ela vai esquecer compromissos, ela tem a característica de adiar até o último momento as coisas, ela deixa de fazer, ela é uma procrastinadora crônica. Ela vai ter dificuldade de controle dos impulsos, porque no déficit de atenção, o lobo pré-frontal, que é responsável pelo controle de impulso, está comprometido, então a pessoa ela pode ter atos impulsivos, ela pode ter comportamentos imaturos, ela pode ter dificuldade de relacionamento interpessoal. O déficit de atenção é um transtorno neurobiológico bastante frequente, bastante prevalente, e se não for diagnosticado e não for tratado, ele vai causar sérios prejuízos no desempenho profissional e pessoal do paciente. Apesar de muitos pesquisadores discordarem do diagnóstico, ele existe, ele é bastante estudado, nós observamos claramente a sua existência na prática clínica e ele precisa ser tratado o mais rápido possível para que as consequências danosas sejam evitadas. Obrigado.